Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Alegria porque nós nos encontramos antes de tudo com Deus, o Pai das Misericórdias. Essa misericórdia que nos transforma, essa misericórdia que nos faz criaturas novas, esta misericórdia que nos motiva a viver nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Hoje a igreja celebra a memória do bispo e doutor da igreja, São Pedro Crisólogo. Hoje é dia 30 de julho de 2021, é sexta-feira. São Pedro Crisólogo foi um homem de muito valor para a igreja, um grande pregador e um zeloso pastor como bispo. Ele falava com eloquência e também com piedade, pois estava convencido da verdade que ele anunciava. Conduzia os ouvintes para dentro do mistério de Cristo. Compreendia e ensinava sobre a responsabilidade da fé. Ele dizia: os que passaram viveram para nós, nós para os vindouros, ninguém vive para si. Ele morreu no ano de 451, século V. Portanto, nós louvamos o Senhor por essa vida tão bonita, não é? Por esse pastor que se doou para o bem da igreja, que se doou para que o Salvador Jesus pudesse salvar tantas ovelhas. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Nós vamos meditar o Evangelho deste dia, o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao versículo 58. Mateus 13, de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a fé da Igreja, ela é uma fé que proclama que Jesus, Ele é o Filho de Deus Salvador, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta fé que foi testemunhada, proclamada, vivenciada por tantos santos e santas de Deus, como o santo cuja memória a Igreja celebra hoje, São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Ele pregava essa fé com muita eloquência e com muita piedade. Fé importante para a nossa salvação, porque não há outro nome que nos foi dado debaixo dos céus no qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. E é muito interessante colocar isso em evidência, porque lá na sua terra, pregando na sinagoga, muitos ficaram admirados com a sabedoria de Jesus.
E aí se questionaram, mas como é que ele é tão sábio assim? Como é que ele realiza todos esses milagres? Nós o conhecemos, nós sabemos que ele é um dos nossos, sua família, nós convivemos com os membros de sua família e assim por diante. E ali Jesus não pôde realizar muitos milagres, porque não tinham fé nele como Messias, como Filho de Deus Salvador. Não tinham fé. Mas é interessante que, de todos os modos, as pessoas reconheciam Jesus como verdadeiro homem. Não acreditavam nele como verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem sim. De alguma forma isso é muito bonito, porque Jesus, ele se assemelhou em nós em tudo, menos no pecado. Ele não cometeu pecado, apesar de ter carregado sobre si as nossas culpas para nos salvar, mas ele não cometeu pecado. Mas em tudo ele se assemelhou a nós, impregnando de vida de Deus a nossa humanidade. Porque nele a natureza humana e a natureza divina se encontram. Por isso é que a igreja, desde todo sempre, proclama esta verdade de fé, esta verdade de salvação, que Jesus é verdadeiro Deus, porque ele é o Filho de Deus, e é verdadeiro homem. É Deus humanado, é Deus que se tornou homem para a nossa salvação. E, portanto, ele, sendo Deus, tem todo o poder de nos salvar. E sendo homem, conduz a humanidade para a comunhão eterna com Deus. Por isso, a nossa fé em Jesus, ela precisa ser uma fé autêntica, uma fé plena. Não é fé somente na humanidade de Jesus. É fé na sua divindade, que valoriza a humanidade de Jesus. Porque nós podemos, pela fé, orientar a nossa caminhada para a vida de Deus, justamente porque ele se fez homem como nós. Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a esperança da nossa salvação. Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos ter medo de viver a nossa humanidade. É claro que nós também temos consciência que na nossa humanidade se manifesta o mistério do mal, o mistério do pecado. Mas tem tanta coisa bonita que nós podemos viver como gente, nos gestos de solidariedade, de amizade com as pessoas, a festa, a alegria, o convívio com as pessoas, tantas coisas que são próprias da nossa humanidade, que nós não apenas podemos, mas devemos viver, porque Deus também se manifesta nessas coisas. Por causa de Jesus, o Filho de Deus Salvador, sendo Ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele também quer que nós possamos nos encaminhar para a vida de Deus, para a comunhão com a glória de Deus, vivendo a nossa humanidade. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias, que a nossa fé seja autêntica em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que de modo algum a nossa fé em Cristo negue a sua humanidade. Pelo contrário, valorizando a humanidade, que nós, tudo aquilo que a humanidade tem de bom, que nós possamos chegar a Deus. É a graça que nós pedimos, rezando juntos a oração Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo,
que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.